Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Simonato Cidadania e vim gravar um novo vídeo para você. Hoje eu vou falar em detalhes quanto custa para fazer um processo de cidadania a partir do ano de 2023. Primeiro eu vou falar para vocês o que é que a gente precisa para começar esse processo, tá? Então, para fazer um processo de reconhecimento de cidadania italiana, precisa ter certidão de nascimento, casamento e óbito de toda a sua linha de descendência, iniciando pelo seu italiano e findando ali por você que é o requerente e os seus menores se houver, tá? Vou falar de passo a passo e de valores específicos para vocês terem uma ideia. Então não se assuste que eu vou olhar para minha colinha porque são muitos números e eu não consigo decorar tudo isso, tá bom? Vamos lá, gente. O primeiro passo, a partir do momento em que você junta toda a documentação, é fazer uma boa análise técnica de documento. Por quê? A análise técnica, ela vai fazer com que você descubra todas as divergências que existem nessa documentação, né? No decorrer, né, conforme vai sendo constituída a linha de geração, tá? A sua descendência, acontecem erros, acontece um monte de detalhes que precisam ser retificados para que você chegue com um processo perfeito na hora de entrar, né, com o seu processo lá no tribunal na Itália, tá? Então vamos lá. Primeiro, a análise de documento. A análise de documento, né, hoje no mercado, ela varia, tá? Depende muito da empresa que você contrata, do profissional que você contrata. Existem análises que vão custar R$200 e existem análises que podem chegar a custar R$5.000. Eu aconselho que você busque um meio termo. Desconfie daquele que é muito barato, que pode te dar uma análise detalhadamente incompleta, tá? E é importante que você tenha uma análise perfeita para que o seu processo, né, corra de maneira correta e quando chegar lá no final, você tenha aí a documentação perfeita, tá? Isso é muito importante e é, diga-se de passagem, o coração do seu processo. Depois da análise de documento, vem a parte de retificação de documento. Antes eu quero voltar. Para você chegar na análise, você vai ter que ter feito a emissão dessa documentação. E uma certidão, no formato inteiro teor digitado, ela vai variar de custo de estado para estado no Brasil. Bom, aqui em São Paulo, uma certidão de inteiro teor, ela custa R$ 67,36. Já no Rio de Janeiro, a mesma certidão, ela vai custar R$ 174,90. Olha que diferença. E no Rio Grande do Sul, a mesma certidão, ela vai custar R$ 51,46. Bom, você vai ter que emitir as certidões conforme os estados. Então, às vezes, você vai pagar mais ou vai pagar menos. Se você tiver certidão do Rio de Janeiro, vai custar mais caro. Se dentro do seu rol de certidão tiver certidão do Rio Grande do Sul, vai pagar um pouquinho mais barato. Se tiver em São Paulo, um pouquinho mais barato. Mas você vai ter que verificar quais são os estados das suas certidões e aí vai vir o preço. Então, falamos da emissão. A análise, como eu disse, pode variar de R$200 a R$5.000. Tem empresas no mercado cobrando R$5.000 por uma análise, tá? Enfim, aí depois a gente vem para a ação de retificação, tá? A ação de retificação, ela é tabelada pela tabela da OAB. Hoje, atualmente, ela custa R$ 3.827. Existem empresas que vão cobrar esse valor, como podem cobrar um pouco menos ou podem cobrar muito mais. Eu já vi clientes me dizer que pagou R$ 6.500 para fazer uma análise, uma ação de retificação. Acontece? Acontece. Por quê? Porque existe uma tabela mínima e existe o trabalho da pessoa que está fazendo, do advogado. Ele cobra, desde que ele esteja ali por volta da tabela, ele pode subir ou pode fazer como ele achar melhor, tá? Aqui na Simonato, a nossa ação de retificação, ela custa R$3.000. Por quê? Porque nós temos um acordo, os advogados trabalham direto para nós no escritório da Simonato e a gente consegue fazer aí um preço diferenciado para os nossos clientes, tá? Legal. Depois que você passa pelo processo de ação de retificação, né, você precisa averbar a retificação nas certidões existentes. E aí você vai novamente emitir essas certidões. Porém, o custo da averbação vai ser acoplado ao valor da certidão. Então, vamos dizer que a sua certidão fosse aqui de São Paulo e o custo dela é R$ 67,36.
Aqui em São Paulo, mais ou menos, vai custar uma averbação algo em torno de 120, 180, depende do cartório, porque aí também é um valor que não é tabelado, vai depender do cartório. Se ele preferir cobrar 150, 200, ele vai chegar a cobrar esse valor. Eu posso dizer para vocês que no Rio de Janeiro, as averbações das retificações, elas podem chegar a custar R$900, tá? Nós já temos essa experiência aqui, porque já fizemos alguns processos onde tivemos que averbar certidões no Rio de Janeiro, e o custo foi extremamente elevado, tá? Legal. Depois das emissões feitas, e aí a gente tem as certidões averbadas, perfeitas, que são justamente essas que nós vamos usar, né, para fazer as traduções. Tradução tem que ser tradutor juramentado, e aí a gente já imputa um valor a mais nesses custos, tá? Hoje uma tradução ela pode variar, tá? De R$100 a 250, depende do gabarito do tradutor. Eu aconselho que você procure um meio termo. Por quê? Desconfie do preço muito barato, porque às vezes essa tradução está sendo feita por estagiário. E aí você vai, depois que fizer a tradução, vira essa tradução com um monte de erros. Como você não entende a língua italiana, você não vai perceber esse erro. E aí seu documento vai chegar traduzido errado lá para o juiz e pode te causar um problema muito sério, inclusive um indeferimento no seu pedido de reconhecimento de cidadania, tá? Legal, feito a tradução, aí partimos para o apostilamento de AIA. O apostilamento de AIA é feito nos cartórios brasileiros. E como que a gente apostila? Nós devemos apostilar a certidão original mais a tradução. E aí é feito ali a junção desses documentos, e aí sim você tem um documento ok para fazer o seu processo de reconhecimento de cidadania. Quanto que custa ali o apostilamento de AIA? Varia de estado para estado, tá? Aqui em São Paulo ele custa algo em torno de R$ 146,50, se eu não me engano, é esse o valor aqui em São Paulo. Existem apostilamentos mais baratos, principalmente na região de Brasília e de Santa Catarina, tá? É um pouco mais barato porque varia de estado para estado. Porém, nós aqui seguimos sempre por São Paulo, por nós entendermos que isso vai fazer com que o seu processo requeira menos validações lá no final, quando ele for concluído, tá? Depois disso, você tem que contar ali, né, sempre com o valor de envio dessa documentação para o escritório que você contratar, né? E aí, no caso, quem contrata o processo completo aqui da Simonato, nós já mandamos a sua pasta para a filial da gente lá em Milão, onde é feita a montagem e estruturação da ação, tá? Então, hoje, falando somente desta parte, você já imagina que você vai ter um custo substancial. E aí nós temos que falar também da parte, né, do custo do advogado lá na Itália, ou seja, o valor que é cobrado para que um advogado italiano ingresse com o seu pedido de ação de reconhecimento de cidadania italiana, tá? Hoje no mercado existe uma variação, tá? Mas já posso dizer que dificilmente você vai pagar menos que 2.500, alguma coisa assim, se esse advogado não estiver te cobrando nada em cima, somente de custo ela sai isso. Em média, por exemplo, aqui na Simonato, para uma pessoa custa 4.300 euros, aproximadamente. Porém, eu sei que existe no mercado empresas chegando a cobrar 18.000 euros por esse serviço, né, pelo serviço do advogado para lhe impetrar a ação no tribunal. Eu te aconselho a estar no meio termo, porque quando a gente vai muito para baixo, a gente corre o risco de estar levando um golpe e desse advogado desaparecer depois que você fizer o pagamento, tá? Então fique no meio termo e principalmente contrate uma empresa idônea, tá? Porque se você contratar uma empresa idônea, você vai ter que se ver com ela. Imagine que você contrate um advogado por conta própria e depois esse cara desapareça. Você não tem nem por onde começar a buscar ali algum respaldo, né? Então contrate uma empresa da onde você esteja contratando o serviço completo, porque aí a empresa que você contratou é com ela que você vai ter que se ver. Se você contrata uma empresa brasileira, tá, que tem uma filial na Itália, como a Simonato, por exemplo, você vai ter segurança, porque se a Simonato não der sequência no seu processo, ela não vai desaparecer. Você vai ter um CNPJ, você vai ter, né, uma sede própria, no nosso caso aqui na Avenida Liberdade, em São Paulo, tá? Então é mais segurança, porque você vai ter, vamos dizer
assim, por onde buscar os seus direitos caso haja um problema, né, no decorrer do tramitar do seu processo, tá? Então é muito importante, quando a gente fala em contratar uma assessoria, que você tenha entendimento, porque se você não tiver, vamos dizer assim, a quem recorrer, você não pode nem reaver o seu valor em caso de sair aí, ter um problema no decorrer, né, no tramitar do seu processo. Por isso, a importância de conhecer a empresa que você está contratando, né, fazer as devidas averiguações, ver o CNPJ, tudo direitinho, para que você fique descansado e saber que, caso haja qualquer problema, você tem com quem falar, você tem com quem, vamos dizer assim, processar, se for o caso. Tá? Então esteja atento a esses detalhes. Às vezes o muito barato sai caro, né? Então fique no meio termo. O processo de cidadania é um processo complexo, deve ser feito com muita responsabilidade e principalmente com muito cuidado, né? Você não pode ser apenas mais um número para essas empresas de cidadania. Você precisa ser uma pessoa que contratou e essa empresa tem que ter o cuidado e a responsabilidade, né, para tocar o seu processo de reconhecimento de cidadania e chegar no objetivo final, que é de fato reconhecer você como cidadão italiano, tá? Então, se atente a esses detalhes. Caso vocês tenham dúvida, pode deixar nos comentários, a gente vai responder os comentários de vocês e principalmente, se quiser falar conosco, entre em contato através das nossas redes sociais, pelo nosso telefone, através do nosso site e faça um orçamento. Aqui com certeza você vai ter um atendimento diferenciado, um atendimento humanizado, que é o que realmente interessa, porque você geralmente por aí é atendido por robô. Aqui não, aqui nós trabalhamos de fato você vai ser atendido por pessoas, você vai ter sempre ali um atendimento de pós-venda, um número exclusivo e tudo mais. Tá bom? Bom, o que eu tinha para dizer para vocês é mais ou menos isso, né? Se você quiser que eu faça um resumo, vamos dizer que hoje um processo para uma pessoa, ele pode custar algo em torno de 28 a 35 mil reais, tá? Geralmente você vai poder fazer isso de maneira facilitada, tá? E pense que se você tiver um irmão, um primo que queira fazer o processo com você, esse valor não vai dobrar, ele vai aumentar um pouco gradativamente, mas aí você vai poder dividir com as pessoas que estão ingressando com você. Ou seja, nós temos casos aqui, por exemplo, eu tenho um grupo que eu lembro muito dele porque é um grupo de 48 pessoas. O processo de cidadania custou para eles algo em torno de R$ 3.500. Tá? Para cada uma dessas pessoas, né? Então são 48 pessoas, o valor total do processo foi fracionado por essas pessoas e saiu aí uma bagatela de R$ 3.500 para cada requerente, né? Realizar esse sonho com um valor super acessível, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se gostou, dá um like, segue a gente lá no Instagram. Não se esquece que com a Simonato é preto no branco. Um bacione!